O Departamento de Agricultura da Austrália identificou nesta semana fragmentos de peste suína africana e de febre aftosa em carnes nos supermercados do país. De acordo com o governo australiano, os testes realizados não indicam que o vírus está ativo e o status de livre de febre aftosa e de PSA foi mantido. Recentemente, a Austrália aumentou a vigilância na fronteira depois que a Indonésia, país vizinho, identificou um surto de febre aftosa. O Departamento de Agricultura australiano informa que a entrada da febre aftosa ou da peste suína africana no país traria graves consequências econômicas para a Austrália e que as penalidades para quem violar as regras de biossegurança incluem prisão por até 10 anos e multa. A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso que acomete o rebanho suíno, bovino, por exemplo, e pode causar mortalidade nos animais mais jovens. A gente vai tratar deste assunto porque a Austrália é um grande participante do mercado global de carnes. Se houver problemas na Austrália, há efeitos colaterais para o mercado brasileiro. Lembrando que em 2022 há expectativas de que o Brasil atinja recordes de exportação de carne bovina. Vamos entender o contexto mundial com o especialista convidado Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo. Qual o seu grau de preocupação com essa situação na Austrália, que é um grande participante do mercado global de pecuária de carnes, né? Olá, Kelly. Obrigado, é um prazer estar aí com você. Bom, a Austrália, de fato, né, é um grande player no mercado internacional, principalmente carne bovina, né? A Austrália briga aí com os Estados Unidos entre o segundo e o terceiro do ranking nas exportações globais, né? E é interessante sempre a gente lembrar, Kelly, quando a gente fala desse ranking, né, o Brasil está praticamente o dobro em volume de exportação, né, desse segundo ou terceiro do ranking. E a Austrália tem um problema muito sério, né? Diferente daqui do Brasil, que a gente manda para o exterior cerca de 25%, 26% do que a gente produz de carne bovina, a Austrália manda 76%. Então, uma ameaça dessa magnitude, né, uma entrada, né, uma contaminação de aftosa dentro do país vai ser um trauma muito grande para a pecuária australiana. Então, a preocupação deles é muito, muito maior do que a nossa nesse momento. É, de fato, uma situação bastante delicada. E como você avalia essa declaração feita pelo próprio governo de que foram encontrados alguns resíduos, né, alguns traços virais de peste suína africana e febre aftosa em carnes em supermercados, mas isso ainda não altera o status do país? Como você avalia esse cenário e o que estima que sejam os próximos passos? Porque há pouco a gente viu informações de que o governo aumentou o alerta máximo, colocando muito rigor na biossegurança para que esse problema não se espalhe por lá. E não altera porque é carne importada, né? E Kelly, é aquela velha questão, estão procurando muito, então vão achar problemas, né? Então, geralmente, quando a gente tem uma situação de emergência como essa que a Austrália está vivendo, né? Ali do lado, você tendo focos de aftosa com muito trânsito de gente, de turismo e tudo mais, eles vão redobrar as análises. Então, acaba encontrando algumas contaminações. Isso não é preocupante do ponto de vista sanitário, lembrando, né, que a febre aftosa, principalmente, é uma doença de importância econômica, ela não é uma doença que pode trazer problema para a gente. O problema dela é que a gente vai perder muita produção, vai ter que sacrificar animais, então ela é de ordem econômica. E eu vejo como normal essa situação, viu, Kelly? Eu acho que vem muito mais do rigor que eles estão impondo para evitar que isso entre no país. Né? Então eles estão sendo extremamente competentes e inclusive transparentes em divulgar essas informações, e acredito que o status tenha que ser mantido mesmo por enquanto, né, porque você não teve ainda nada confirmado, embora tenha várias notícias com manchetes dizendo o contrário, né, mas na hora que você vai ler a notícia você entende que não é bem assim. Nós não tivemos ainda um caso encontrado dentro da Austrália.
Muito importante esse aspecto, e para todos os nossos ouvintes, telespectadores na Jovem Pan News, é muito importante a gente deixar claro que o Brasil é livre de aftosa. Também aqui no país não há registro de peste suína africana há pelo menos 40 anos. A gente está debatendo uma situação de risco na Austrália, porque a Austrália é um grande participante do mercado global, e se houver problemas, por exemplo, com a febre aftosa, como disse o Maurício, há impactos econômicos significativos, porque boa parte desse mercado da Austrália teria que ser ocupado por um outro participante. E aqui está o foco da nossa atenção, né, Maurício? Do ponto de vista de mercado, não de saúde humana. Aqui no Brasil estamos com a biosseguridade em dia. Minha pergunta para você é: os pecuaristas que nos assistem começam a pensar o seguinte, você disse, estão procurando muito que vão achar. Isso significa que você acredita que vão achar um problema na Austrália e isso vai virar uma oportunidade para o mercado do Brasil? Em qual dimensão? Não, eles estão procurando nos produtos, né? Então acaba encontrando, mas os produtos não tem problema, viu, Kelly? O que teria problema é se você levar carne com osso ou animal vivo ou vírus, de alguma forma, chegar ao rebanho australiano. Então eles estão achando ali nos produtos, isso eu acho que faz parte da medida que você aumenta o teu rigor sanitário, de controle, né? Claro, né, Kelly, é uma oportunidade sim, o Brasil fica de orelha em pé nesse momento, provavelmente a gente já vai ganhar algum espaço e oportunidades no mercado de exportação de gado vivo, que a gente diminuiu bastante, e a Austrália é o terceiro do ranking, com cerca de 860 mil cabeças exportadas de animais vivos, né? Então isso pode ser uma abertura aí para o Brasil. E caso esse problema atinja o país, evidentemente hoje o país que tem capacidade de resposta momentânea seria o Brasil, né? Então a gente teria sim uma oportunidade de mercado. E claro, né, Kelly, é bem importante o que você está colocando, né, o alerta todo e a diferenciação entre o Brasil e a Austrália. Aqui no Brasil nós realmente fomos muito competentes em controlar essa doença, né, nós não temos caso há muitos anos e nós não podemos ceder, nós não podemos fraquejar. Eu acho que o que está acontecendo na Austrália é inclusive um alerta para que a gente redobre a atenção e reveja alguns itens do nosso plano de controle ou de erradicação da febre aftosa no Brasil. Eu acredito que a gente tenha que investir muito mais em outros itens, né, que a gente sensibilize a maioria dos produtores, principalmente os pequenos, para manter o controle sanitário do rebanho. Muito bem, controle sanitário é a nossa carta verde para entrar em novos mercados. Agora, Maurício, quem nos ouve, quem nos assiste, fica pensando, bom, e onde toda essa conversa vai parar, né? Vamos perguntar, obviamente, para o consumidor que assiste a Jovem Pan, se o Brasil passar a exportar mais, isso quer dizer que o preço da carne bovina para o churrasco não vai ceder tão cedo? E para o pecuarista, vão ser vistos patamares recordes de arroba novamente, mesmo com uma eventual mudança de ciclo pecuário? O que você enxerga de tendências para preço, tanto para o consumidor quanto para a pecuarista de agora em diante, tomando esse cenário que estamos aqui discutindo? Kelly, mesmo que aconteça, né, alguma coisa na Austrália, eu acho que a nossa margem aqui para mudar muito o preço ela é pequena, né? A gente tem que lembrar que quando a gente exporta, a gente não exporta proporcionalmente a mesma quantidade dos cortes de bovino. É até interessante a gente analisar determinados momentos das exportações da produção brasileira, que às vezes as exportações acabam até favorecendo um preço bom no mercado interno, né? Porque a gente exporta muito mais os cortes do dianteiro do que os cortes do traseiro, que inclusive são os cortes que o brasileiro mais gosta, né? Nesse momento, parece até, a hora que fala para o consumidor essas coisas, parece até papo de louco, né? Porque nós estamos vivendo um momento de muito baixa oferta, por isso que os preços da carne estão muito altos, né? Mas aí a boa notícia, né, Kelly? Nós já temos aí uma perspectiva de aumento de produção, uma boa notícia para o consumidor, né? Em torno de 8% a 10% para 2022, que deve continuar aumentando em 2023. Então o Brasil tem condição aí de começar a reverter esse cenário de preço para o consumidor, sem prejudicar o setor produtivo, né? Que o produtor também está com a margem apertada, quando a gente analisa a série histórica. E eu acredito que o cenário já está dado, viu, Kelly? A gente tem hoje falta de carne no mercado internacional, por várias razões,
Então, algum problema que eventualmente ocorra na Austrália, provavelmente ele vai ser superado rapidamente, acredito, né? Isso aí a gente só pode confirmar depois que acontece, porque a gente justamente já está com esse mercado, falta muita proteína e os preços já estão em patamares elevados internacionalmente. Tá certo. Maurício, vamos acompanhar atentamente esse tema. Eu quero te agradecer demais pela presença aqui no Hora H do Agro. Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. Volte mais vezes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada a você.